Queridos amigos, queridas amigas, é, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós escolhemos, né, um tema que provavelmente traz muita polêmica, né? E é um tema que já está aí por décadas, né, sendo discutido de uma maneira ou de outra, que é exatamente o tema da legalização dos cassinos, dos bingos, dos jogos que uns chamam de jogos de azar, outros chamam de jogos de sorte, não é? E claro que também é, podemos falar aqui, vamos falar, na verdade, sobre os jogos online, né? Essas apostas online que já têm ocorrido a partir do ano passado, né? Do ano de 2023. Bom, vamos direto ao ponto, então. Eu trouxe para vocês hoje essa discussão, isso porque eu já estou até selecionando aqui para nós conversarmos, isso porque nós temos um projeto de lei no Senado Federal, e esse projeto de lei está analisando a possibilidade de, exatamente, repito, né, de legalizar ou liberar os jogos no Brasil, especialmente cassinos e bingos, né? Se as pessoas se recordam, alguns vão recordar isso, no início desse milênio, no início dos anos 2000, por aí, teve um período relativamente curto, que os bingos funcionaram, né? Eh, Oficialmente, não sei se foi através de uma liminar, eu até tenho dúvida em relação a isso. Mas o fato qual é? É que os jogos, historicamente, eles começaram aqui. Tá bom, os jogos existem no mundo, né? Eles existem no mundo há milênios, né? De uma maneira ou de outra, as apostas, né? Mas aqui, falando do Brasil, nós tivemos um período, no início do século XX, que os jogos eram relativamente liberados. Depois, nós tivemos um fechamento em 1928, por aí, foi a pesquisa que eu fiz, e depois, no governo Vargas, já na década de 30, né, do século XX, do século passado, houve a liberação dos jogos, né? Eu até trouxe aqui alguma informação para a gente trabalhar, né? E depois da década de 30, na sequência, né, foi havendo uma evolução, a criação de cassinos, né? Nós tivemos famosos cassinos aqui no Brasil, como o Cassino da Urca, né? Aqui no Rio de Janeiro, que foi uma das expressões mais altas, né? Tivemos o Quitandinha, né? O hotel, hoje, Hotel Quitandinha, ali em Petrópolis, também aqui no estado do Rio de Janeiro, mas o fato é que os cassinos existentes até 1946, portanto, até o final do governo Vargas, que foi 45, em 46, o governo que entra, que é o governo do Eurico Gaspar Dutra, o presidente Dutra, é, muitos dizem que foi por uma questão familiar, outros por questões religiosas, mas, enfim, o fato é que, por decreto, foi proibido, né, os jogos, de um modo geral, no Brasil. Com essa situação, fazendo esse pequeno histórico, nós tivemos grandes problemas, principalmente na área econômica, daqueles que investiram em grandes projetos, como era o caso do Hotel Quitandinha, que até hoje vamos dizer assim, é uma arquitetura, né, que ficou ali para nós visitarmos. Quem vier ao Rio de Janeiro e tiver a possibilidade de ir até a região serrana, pode conhecer ainda o prédio que a intenção era de
ser um grande centro de lazer nessa área de jogos, né? Mas, enfim, fica para uma outra ocasião. Hoje me parece que ele é administrado pelo SESC, né? Mas o fato qual é? Em 46, há então essa ruptura, né? Essa ruptura legal no sentido de que todos os jogos ficam, jogos de azar ou jogos de sorte, né? Ficam proibidos no Brasil. E aí é importante que a gente também verifique que há uma certa, vou usar aqui a palavra, me perdoe, uma certa hipocrisia, é, digamos assim, social, né, no sentido mais amplo, porque se nós pararmos um pouco para pensar, nós temos uma entidade chamada Caixa Econômica, uma entidade, uma empresa pública, né, a Caixa Econômica Federal, que de longa data tem os chamados, as extrações da Loteria Federal, né? Aqueles concursos de números em que as pessoas compram um bilhete, uma cartela, e há depois um sorteio. Bom, o sorteio, o nome já diz, né? Que é a questão da sorte de alguém acertar aquele número. A Caixa Econômica Federal, já de muito tempo, tinha essas extrações periodicamente, durante a semana, determinados dias tal. O fato é que também, depois de algum tempo, surgiu na Caixa Econômica Federal, administrada, aliás, pela Caixa Econômica Federal, em nome do governo federal, né, claro, é, a chamada loteria esportiva. A loteria esportiva, a chamada loteria de 13 pontos, né, é, até hoje existe e existiu durante longo tempo, né? Como, digamos assim, antes da Mega Sena, que agora existe aqui com uma certa. Quando se fala em Mega Sena, né? Quase todo mundo conhece. Naquela época, nos anos 70, 80, se falava muito da loteria esportiva. Aquele milionário ou a milionária que seria a privilegiada em acertar os jogos da loteria esportiva, que eram os jogos de futebol, que eram colocados numa cartela e a pessoa tinha que acertar 13, se acertasse os 13 jogos ali contidos, o placar dos jogos, fazia então a pontuação máxima e estava com direito a receber prêmio, a um determinado prêmio, claro, sempre de acordo com a quantidade de vencedores. Bom, o fato é que também, né, para a gente imaginar essa questão do contraditório, para não dizer hipocrisia, mas do contraditório, é também saber que já existe desde o início do século XX, pelo menos desde o início do século XX, o denominado jogo do bicho, né? Que alguns entendem que é uma contravenção. Mas o fato é que está aí colocado como contravenção, oficialmente como contravenção, mas também é uma atividade, a gente não pode negar que é uma atividade econômica e o direito precisa trabalhar com os fatos, não é? Então, é uma atividade econômica que permanece por décadas, né? Quase, vamos falar aqui, há quase um século, ou talvez mais um pouquinho, né? E quase em todas as grandes cidades do país, existe lá o apostador, né, que vai fazer a chamada fezinha, né, a sua fé em receber a premiação máxima, né, escolhendo determinado animal que representa um número tal, etc., desse denominado jogo do bicho. Então, a ideia, agora a gente retoma a ideia do projeto de lei que se encontra no Senado, né? Esse projeto de lei é, vai ao encontro dessas possibilidades de regularizar, de legalizar, de possibilitar que as atividades econômicas, as atividades turísticas, tenham grande, um grande avanço, vamos melhor dizendo, um grande avanço,
visto que existe uma demanda, vamos dizer, reprimida para essa área específica, área de jogos. E aqui eu vou fazer uma pequena, vou fazer aqui a citação da onde vem da onde vem a informação, Comex Brasil, mas vamos aqui direto, porque a informação diz assim: o Senado, a ideia aqui tem uma informação interessante, que o projeto, digamos que se ele for ah, aprovado do jeito que está hoje, né? Do jeito que está sendo proposto, eu vou comentar aqui, e sendo sancionado pelo presidente da República, tem aqui o potencial, a informação, depois eu deixo na descrição o link, né, que tem a informação, tem o potencial de gerar 44 bilhões em investimentos. Interessante, né, nessa área econômica. E aqui um outro setor que eu penso que é importantíssimo, e criar 700 mil empregos diretos, além de dobrar o número de turistas estrangeiros no país. Gostaria aqui de trazer aos amigos, e vocês já observam que eu tenho pessoalmente uma certa tendência a defender a regularização e a legalização dos jogos, porque não sei da onde exatamente esses números vieram, quer dizer, eu vou deixar a descrição aqui, a fonte, mas como se chegou a esses números, o fato é que, independente dos valores serem estes, é certo que traz um ganho turístico, um ganho econômico e um ganho na área trabalhista, na área de empregos. Isso a gente me parece que é pacífico, né? Para vocês terem uma noção, para nós termos uma noção, claro que lendo, né, a respeito, porque eu não sou, apesar de já com alguma idade, eu não sou dessa época, mas os cassinos que existiam no Brasil, notadamente o cassino da Urca, mas os outros também, tinham, digamos, tinham um grupo de pessoas que se utilizavam daqueles serviços e tinham uma quantidade de empregos assim, muito variadas, né? Essas quantidades variadas de empregos e diversas. A contratação de músicos, contratação de cantores, contratação de garçons, do pessoal da cozinha, do pessoal que trabalha na recepção, do gerenciamento de toda essa máquina. E aqui tem um aspecto também muito interessante, é o aspecto tributário. O fato é que essas atividades, se hoje, em algum lugar do país, estiver operando, por exemplo, um bingo ou um cassino clandestino, evidente, a palavra clandestino já demonstra que não há fiscalização que consiga identificar esse cassino, essa atividade, e, portanto, não cobra o devido tributo. Tributo este, ou tributos estes, né, que podem muito bem reverter em benefício da própria comunidade local, daquela região, ou da comunidade, de acordo com o tributo a ser implementado, é, toda aquela região, mas também todo o país. Eu tenho aqui uma informação que eu penso que é bastante interessante. É, Nos Estados Unidos, eu aqui levantei os 10 países que têm maior quantidade de cassinos. Vocês observem que os Estados Unidos, está em primeiro lugar, ele tem, segundo essa informação, que eu vou deixar também aqui no link, 1.958 cassinos. Na Argentina, um país aqui ao lado nosso, tem mais de 200 cassinos. No Chile, né? Nós temos na Alemanha, já saindo da América, indo para a Europa, na Alemanha, no Reino Unido. Então, nós temos em diversos países do mundo
No Canadá, voltando para a América, no Canadá, é, eu estou falando apenas dos 10 maiores, hein? Os 10 maiores. Então, vejam, a quantidade de cassinos, a quantidade de empregos, de atividades turísticas, de diversão e, o retorno tributário, né, de arrecadação tributária dessas atividades, podem refletir em benefício, repito, da própria sociedade. Então, eu aqui passei essas informações de previsão, de estimativa, né? Mas aqui no projeto de lei, o projeto que está no Senado, a proposta prevê dois, um cassino para cada estado, né? Ou, no caso, se nós tivéssemos território, mas um cassino para cada estado. Claro que isso aqui, eles fazem até aqui a informação, diz que, claro, que haveria algumas exceções, né? Para estados maiores, ou estados assim como uma representatividade maior, como é o caso de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, enfim, Amazonas, né? Pela Amazonas, Pará, que poderão até, no caso do projeto, ter até 2 cassinos cada um. E São Paulo parece que até 3, né? Mas veja, a quantidade, eu penso que havendo um esboço, né? Ou melhor dizendo, um arcabouço, a palavra mais adequada, um arcabouço, uma estrutura, digamos assim, legislativa, ou mesmo uma estrutura regulamentar que possa definir com detalhes, porque o primeiro passo, claro, é votar o projeto de lei, se aprovado e sancionado pela presidência, vai se estabelecer o prazo, né? E, claro, que as regulamentações a partir dessa nova lei, né? E aí, então, nessas regulamentações, é que, então, a gente pode não, melhor vai se fazer uma definição desses detalhes, que são detalhes, mas detalhes importantes, né? Que com relação à quantidade. Eles aqui falam nesse projeto de lei de estabelecer um certo, eu até compreendo, uma certa comparação com a quantidade de habitantes da região, né? Daquele estado, daquele município, daquela cidade, enfim, né? Eu penso que é bastante interessante trabalhar com essas quantidades, né? Com essas, com a densidade demográfica da região. Agora, também eu penso que é interessante trabalhar com o viés turístico, né? Aquelas cidades que são mais sensíveis às, às atividades turísticas, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso de Salvador, né? O caso mesmo de São Paulo e outras cidades acima do Nordeste. Enfim, talvez as capitais, as grandes capitais, né? Mas tem algumas que têm um destaque maior na área turística. Minas Gerais, né, mesmo não sendo litorânea, tem todo um histórico, né, turístico importantíssimo. Né? E aqui eu quero lembrar, por exemplo, Caxambu, aquela região das águas, né, de Minas Gerais, São Lourenço, não é? Então, toda essas instâncias hidrominerais, né? Temos também uma cidade importante, São Paulo, Campos do Jordão, enfim. Aí, claro que cada detalhe desse porte, né? Desse como vai ser distribuído, né? É, a quantidade de cassinos ou de casas de bingo não precisa ser feito exatamente agora. Então, essa lei digamos assim, o carro-chefe. A partir dessa lei, então, você poderia definir no regulamento próprio essas especificidades, não é? Então, eu quero aproveitar aqui também, já citei os 3 pontos que eu penso que são importantes, que é a questão dos investimentos, quer dizer, a parte econômica, né, que repercute nas regiões, nas cidades, né, e nos lugares
onde estiverem instalados esses cassinos, esses bingos, essas casas, não é? E também a questão da empregabilidade, né? O quanto pode gerar empregos diretos para boa parte da população. E aqui, claro, alguns podem, e é natural, né? Podem discordar do fato que isso já há muito tempo está proibido e que isso seria um problema até na área, alguns até alegam, na área de saúde, porque levaria algumas pessoas a ficarem quase que com uma doentia, né? Habilidade de jogar, mas é uma doentia habilidade que, ao mesmo tempo, pode trazer grandes prejuízos. Enfim, é uma questão a ser analisada. Mas penso eu que, na ponderação, na balança, na hora de analisarmos, a balança pende muito mais para os benefícios que podem vir, né? Podem advir dessa nova legislação e dessa possibilidade. E aqui, falando ainda daquela hipocrisia e do contraditório, né? Melhor dizendo, a contradição, né? é, da sociedade brasileira em relação a isso, é lembrar, de novo, a questão dos jogos que são colocados como contravenções, né? São os chamados jogos do bicho, ou o jogo do bicho, né? Então, também nessa seara é muito interessante. Eu aqui, é, vou aqui, olha, veja só aqui. Aqui. Vou deixar essa parte aqui para a gente olhar juntos. Mas só para finalizar essa questão do jogo do bicho. Veja, nós sabemos que a atividade, todos no Brasil sabem que existe essa atividade. Todos sabem que tem ah, os, as pessoas que trabalham, né? Aqueles que anotam o jogo do bicho pelas ruas, em determinados pontos, né? Em diversas capitais do país. Todos nós sabemos que existe uma pessoa que é responsável, vamos dizer que é o dono, mas é o proprietário daquelas áreas, né? Onde existem esses trabalhos de coleta, de apontamentos no jogo do bicho. Por que então não regularizar? Por que então não legalizar? Penso que o caminho é bastante acertado nesse sentido, né? Porque traz para a legalidade essas pessoas que hoje estão à margem, né, da lei, traz para a legalidade também a possível contratação, né, e empregabilidade dessas pessoas que são chamadas hoje como apontadores, né, ou anotadores do jogo do bicho, e dá maior, inclusive, segurança, apesar de que, pelo que se fala, existe uma boa credibilidade, apesar de não ter uma legalização ainda a respeito desses jogos. Então, aqui, para nós deixarmos de ser contraditórios, né, ao mesmo tempo que a gente vê que, de fato, os jogos existem aí pelas ruas das diversas capitais do país, nada melhor do que regularizar, legalizar, trazer para o mundo do direito essas atividades do jogo do bicho, né? E aqui eu quero trazer a informação também importante, né? Que, aliás, é do Portal Terra, agora encontrei aqui a fonte. Portal Terra, Estadão e Senado Notícias. É a consolidação. Aqui diz assim, olha, só para vocês terem uma ideia, que existem mais de 3.400 jogos de cassino disponíveis, segundo informações do site do Cassino KTO. Vou depois deixar para vocês aqui. Mas, assim, eu estou querendo falar agora aqui dos jogos que estão, os jogos online, né? Que já estão aqui disponíveis no Brasil desde dezembro, essas apostas esportivas, né? Desde dezembro de 2023. Então, penso que é importante nós deixarmos
de ter uma postura negacionista com relação a regularizar o que de fato já existe. Claro que não é a questão do cassino e do bingo, que, a princípio, não existem. Mas, por exemplo, o jogo do bicho é tão cristalino que existe pelo país quase todo, pelo menos nas grandes capitais, né? E a figura do cassino, como eu já tinha falado logo no início, traz uma série de outras atividades vinculadas, especificamente, não somente, melhor dizendo, na área artística, né? Ó, é bom lembrar aqui que a grande artista brasileira do século XX, a famosa Carmen Miranda, ela fez grande sucesso e surgiu de uma grande forma nas apresentações que fazia no Cassino da Urca, aqui no Rio de Janeiro. E muitos outros, artistas daquela época se apresentavam nos cassinos, né? Então, eu penso que com essas, digamos assim, não só hipóteses, né? Mas com essas ponderações, né? Eu quero trazer para vocês essa perspectiva que existe, visto que se o Senado analisar da forma que está, já será, com toda certeza, um grande avanço. é, e lembrando sempre aqui que outros países, eu aqui citei a Alemanha, citei o Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, né? Dos que eu estou lembrando agora, né? Mas, e lembrando que somente nos Estados Unidos são mais de quase 2.000 cassinos, né? Eu não estou aqui falando só de Las Vegas, né? Tão famosa cidade, né? Mas no conjunto, né? Dos estados americanos. Então, com essa ponderação final, quase, né? Essa ponderação final, eu deixo para vocês, claro, para vocês refletirem a respeito, conversarem com os amigos, e eu penso que se esse projeto realmente se encaminhar para uma solução e para uma aprovação, né, trará benefícios para o país, para a população, e aqui, claro, sempre ressaltando que a partir de uma legalização, de uma estruturação legal da atividade ou das atividades, porque são diversos tipos de empreendimentos na área de jogos, então tem as especificidades, como eu falei, em cada tipo de, de atividade, é preciso que haja, claro, sempre uma fiscalização, mas naturalmente que isso surgirá a partir desse primeiro arcabouço, né, que é o projeto de lei que está sendo encaminhado pelo Senado Federal. Meus amigos, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu penso que é um tema bastante polêmico, mas é um tema que a polêmica agora se reduz um pouco mais com esses dados todos que nós trouxemos, mas não só por isso, porque esses dados já estavam aí à disposição do grande público, né? Mas pelos próprios fatos, né, da vida, né, que demonstram que o direito ele tem um certo tempo de maturação, mas chega a uma hora, chega um momento que ele precisa ser aquilo que representa o que de fato é, que de fato existe na sociedade. E me parece que é chegado o momento do direito, então, regularizar e criar um sistema de controles que possibilitem a implementação dessas atividades que podem trazer, como falei, podem trazer bastante benefícios para a população brasileira e para o Brasil no seu conjunto. Um grande abraço a todos e nos encontramos em breve em outra exposição, em outro bate-papo que seja de interesse coletivo. Um grande abraço e até a próxima.